Agora são 10 horas e 36 minutos. Jornal da Paraíba estreia hoje a série Inteligência Artificial nas Eleições, com o objetivo de abordar a evolução da tecnologia, o uso desse recurso pela sociedade e as preocupações que envolvem as eleições. Está todo mundo muito preocupado, a gente tem falado sobre isso aqui. Dividida em 4 episódios, com linguagem dinâmica, essa websérie aborda todos os aspectos do uso das ferramentas de inteligência artificial e também as implicações jurídicas sobre esse assunto. Os episódios, apresentados pelos jornalistas Diogo Almeida e Vini de Oliveira, são disponibilizados um por dia no Jornal da Paraíba e no canal do YouTube do portal. Eles também são veiculados no Bom Dia Paraíba, nas TVs Cabo Branco e Paraíba. Então, para conversar com a gente sobre essa websérie, nós recebemos aqui no estúdio Vini de Oliveira. Vini, seja muito bem-vindo. Vini, que inclusive já foi colunista aqui da CBN, nosso parceiraço aqui. Tudo bem com você, Vini? Muito bom, cara. Obrigado pelo convite de voltar aqui à bancada. Eu tava com muita saudade. Bom revê-los, né, meu amigo? Vini, me fala então qual o foco desse primeiro episódio. Na verdade, qual o foco e por que é tão importante a gente falar nesse momento sobre inteligência artificial? Bom, Caio, e nossos ouvintes aí, a gente precisa entender que hoje é uma revolução que a gente não pode mais ficar aquém e não acompanhar. Parece que é uma coisa que surgiu do nada, mas são tecnologias que vêm sendo desenvolvidas desde da década de 1940. Então são coisas muito intensas que vêm sendo desenvolvidas. E com o advento da Revolução Industrial, essa quarta Revolução Industrial, e que é a primeira vez na história da humanidade que nós estamos vivenciando em tempo real uma Revolução Industrial, um dos elementos, de 17 elementos que existem nisso daí, é a inteligência artificial. Então, de 2010 para cá, começou a haver uma evolução muito grande. E nós estamos agora no que nós dizemos que é a terceira etapa da inteligência artificial, da Revolução Industrial, onde existe um crescimento ainda muito mais acelerado. E é por isso que a sensação que tudo ao nosso redor agora envolve inteligência artificial. E não podemos deixar de abordar isso. Então foi um trabalho que nós começamos essa pesquisa desde janeiro, conversando e pensando diante de um fato muito importante, que é as eleições. Esse ano, a gente precisa pensar como que a gente pode tanto usufruir de forma positiva desses aspectos, como também estar atento, infelizmente, ao lado negativo da tecnologia. Nós temos que lidar com isso e a série busca exatamente isso, trazer a informação correta para o público, para que pessoas normais, como minha mãe, meu filho, que são de duas gerações muito diferentes, possam entender, e por isso que foi uma linguagem muito simples que a gente buscou nessa produção. Nesse primeiro episódio, vocês trataram sobre que tema especificamente? Como foi que vocês abordaram esse tema? Basicamente foi trazer um alicerce, um primeiro aspecto para mostrar de onde surgiu, o início disso daí, trazer exemplos muito, muito simples para que as pessoas entendam. Porque hoje, quando a gente está no WhatsApp, por exemplo, já tem inteligência artificial ali junto, na medida que a gente vai escrevendo, ele já vai trazendo palavrinhas. Hoje a gente está numa plataforma como a gente pode gravar de repente uma aula e de repente depois montar com inteligência artificial um resumo dessa aula. Nós podemos criar áudio, criar vídeo, criar tantas coisas, e o ChatGPT, que, digamos assim, é a plataforma que está tendo maior propulsão. Mas muita coisa e mais agressiva está sendo lançada nesse exato momento. Pois é, então vamos falar sobre isso. Que implicações essa inteligência artificial está tendo na sociedade? A gente fala muito, tem o lado bom e o lado ruim. Por que a gente está tão preocupado com essa inteligência artificial para as eleições? Vai ser difícil descobrir o que é inteligência artificial? Não vai chegar a tempo essa resposta verdadeira para a sociedade se criar algo falso, por exemplo? Inclusive a gente fez umas coisas aí que eu não posso dar spoiler, né, pro pessoal, que a gente vai exibir na matéria, exatamente demonstrando, e as pessoas vão poder testar. Simulações, né? Hoje, por exemplo, nós tivemos um áudio, né, algumas inserções que foram feitas de áudio na série foram feitas exatamente com inteligência artificial. O grande ponto é que as ferramentas, elas são tão acessíveis, e muitas delas, tudo que nós utilizamos na série foi gratuito. Então nós não pagamos um único real e fizemos um trabalho de altíssima qualidade. Imagina as ferramentas que são pagas. Então, isso é um primeiro alerta. Porque o que acaba acontecendo é que a gente vai começar a ver, e aí a grande discussão é como é que os órgãos vão conseguir acompanhar essa velocidade. Porque a produção, ela é tão dinâmica que hoje meu filho, com 10 anos de idade, ele já utiliza, eu já ensino a ele, já oriento a ele a utilizar ferramentas de edição de vídeo em inteligência artificial. Ele está estudando programação na escola dele, está fazendo o 5º ano da escola e já estuda programação com inteligência artificial. Então, esse dia a dia é muito comum. Só que o grande ponto é, a gente pode utilizar, por exemplo,
uma pessoa que tem, por exemplo, dificuldade de gravar um roteiro de vídeo para o guia eleitoral, a gente pode chegar e gerar a voz dele, sintetizar a voz dele e fazer com que a gente crie tanto a imagem quanto o áudio em tempo real ali, para que ele não precise mais fazer aquela exposição da campanha dele, do projeto político dele. Ou seja, isso é um exemplo. A inteligência artificial vai fazer até o discurso, gravar a voz, o vídeo, e a pessoa ficar ali com tranquilidade, sem gaguejar, sem nada. Sem nada. Você monta o roteiro, você já produz o texto, você já gera esse texto de forma sintetizada, já gera a imagem dele, tudo praticamente dinâmico em poucos minutos. Então é muito rápido. Como é que a Justiça Eleitoral, por exemplo, no nosso caso, que a grande discussão que nós trouxemos é importante que a sociedade esteja atenta, porque cada vez mais veremos casos, e está amplamente divulgado, nós vamos mostrar. O episódio de amanhã, por exemplo, é sobre deepfake, que é um termo em inglês, mas que basicamente é você demonstrar de forma muito profunda a construção de imagens manipuladas, áudios manipulados, enfim. Hoje é muito fácil fazer isso. Por exemplo, golpes pelo WhatsApp. Hoje os golpistas têm ferramentas que criam, por exemplo, a tela de um QR Code para que você consiga fazer um pagamento digital. Você simula uma conversa do WhatsApp em vídeo, a simulação de uma conversa com inteligência artificial. Você pode fazer, de repente, a criação de uma simulação de um pagamento, um comprovante de pagamento com inteligência artificial. São questões muitíssimo sérias. Então a gente precisa estar muito atento a isso. E como é que a Justiça Eleitoral vai lidar com isso, é que nós vamos tratar nos próximos episódios. Como a sociedade vai poder fiscalizar, nós ensinamos também, nós vamos orientar. Então, realmente foi um trabalho bastante extenso, uma equipe muito grande de pessoas pensando, roteiro, os conteúdos, tudo foi muito pensado. E por isso que ficou um trabalho muito bonito e estamos muito satisfeitos. Vini, as pessoas não precisam também ficar assustadas, né? Porque sempre que a gente vai falar sobre isso, dá um medinho. Nossa, a inteligência artificial tá avançando tão rápido e o pessoal já tá fazendo tanta coisa ruim com inteligência artificial, mas ela também tem sido utilizada para coisas muito boas. Me fala aí alguns exemplos de coisas que a sociedade está usando a inteligência artificial e que já está sendo de grande avanço, talvez na medicina, né? Até na edição de vídeo, ajudando as pessoas. Ela não é para ter medo da inteligência artificial, tem que aprender a usá-la de alguma forma. Pelo contrário, Caio, eu acho que nós somos pessoas positivas, a sociedade ela teve um avanço tecnológico muito grande. O que nós vemos é que em todas as áreas estamos tendo a oportunidade de ter a utilização de tecnologias a nosso favor. Por exemplo, em alguns países está sendo proposto aos médicos que antes dele dar um laudo, ele verifique nos bancos de dados com inteligência artificial se aquele medicamento tem algum impacto. Imagina que a produção de conhecimento sobre medicamentos, sai uma pesquisa na revista Nature, por exemplo. É muito difícil um médico acontecer e acompanhar em tempo real aquilo ali que aconteceu. E de repente esse medicamento pode causar algum efeito colateral. Nós passamos por isso recentemente com a vacinação durante a pandemia. Algumas vacinas traziam efeitos colaterais para as pessoas, né? Por exemplo, minha sócia, ela descobriu uma questão de saúde muito séria e que foi ocasionada por conta da vacina. Depois foi tranquilizada, porque já conseguiam acompanhar isso. Infelizmente, por você ter ideia, 25% dos erros médicos que acontecem no planeta é por conta de falta de tempo da tomada de decisão correta. E a inteligência artificial pode ajudar nisso. Por exemplo, meu filho um dia desse estava assistindo um filme e ele veio me perguntar o que era um buraco negro. Eu disse, vamos conversar com o ChatGPT e vamos entender o que o ChatGPT vai explicar para você. Então você chega para o ChatGPT, por exemplo, e diz assim, ChatGPT, explique para uma criança de 10 anos de idade o que é um buraco negro. E ele vai ajustar a linguagem para que essa criança consiga entender. Isso é muito positivo, que a nossa geração, por exemplo, e muitos dos nossos ouvintes nunca imaginavam isso. Exatamente. Então, assim, o pai está ali sem saber a resposta e fala, vamos para o ChatGPT. Vamos, ChatGPT. Então ele vem me perguntar sobre raiz quadrada. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou explicar para uma criança de 10 anos de idade o que é uma raiz quadrada? Na linguagem que ele entenda. Então, assim, são exemplos muito do nosso dia a dia, mas que a gente precisa se beneficiar. Então, vamos supor, crie questões para mim aí, para que eu consiga estudar sobre um determinado assunto. Como é que você visualiza, rastreia as informações? Hoje, por exemplo, na nossa empresa, a gente passa uma boa parte do tempo, pelo menos 50%, 60% do nosso tempo, produzindo e verificando conteúdos com inteligência artificial para que a gente consiga fazer muito mais e mais rápido. Agora, algumas questões precisam ser debatidas.
o emprego. Como é que nós vamos lidar com isso? Porque em alguns lugares, por exemplo, ano passado eu dei uma palestra em Lisboa e uma grande rede de magazines lá, ela aboliu, por exemplo, a utilização de estagiários. Eles demitiram cerca de 1.000 estagiários dentro da empresa. Por quê? Eles colocaram pessoas sênior para fazer com a inteligência artificial o trabalho que fariam com os estagiários. Então, gera um impacto no emprego, gera um impacto na sociedade, nesses estudantes. Infelizmente, nas universidades hoje, os estudantes querem utilizar a inteligência artificial para não fazer mais os trabalhos. E existe uma perda muito grande, porque cada vez mais, o que vai acontecer? O cérebro vai atrofiando, porque o cérebro é um músculo. Então, se você não desenvolve, se você não estimula, ele vai começar a perder sua capacidade. E o grande ponto na humanidade nesse momento, nesse nosso século, é que as pessoas que não pensam serão substituídas por um robô. Essa é uma grande discussão que nós precisamos ter, e trabalhos como esse que a gente está veiculando dentro dos veículos da Rede Paraíba trazem uma discussão muito séria para que as pessoas comecem a refletir sobre o que nós vamos fazer de positivo para utilizar essas tecnologias, porque o mundo não gira ao contrário. Tá aí, série do Jornal da Paraíba, Inteligência Artificial nas Eleições, para abordar a evolução da tecnologia. Tá passando, você acessa lá no Jornal da Paraíba, também no Bom Dia Paraíba todo dia, uma série feita aí, apresentada pelos jornalistas Diogo Almeida e Vini de Oliveira. Vini, brigadão pela participação. Sempre que a gente for falar desse assunto, ainda temos muito a que falar desse assunto. A gente conta aí com sua ajuda sempre para nos ajudar aí a entender tudo. Eu estou aqui para contribuir, você sabe disso. Todos aqui da família da CBN sabem que tem um carinho muito grande por essa casa e podem contar comigo sempre aí para poder contribuir com vocês. Valeu, Vini. Bom trabalho para você. Agora são 10h48.